gravar, né? Ao vivo! Live da hora nona, todo dia, 9 da noite, durante a pandemia. Sempre com um convidado especial. E nesta noite estamos com o pastor Tarsis Júnior. Vamos convidá-lo aqui. Londres, na Inglaterra, vai conversar com a gente, vai nos contar como é que é a igreja lá na Inglaterra. Fala aí, meu querido, vamos ver. Tá me ouvindo bem agora? Agora tá top. Agora. Silencia as notificações aí que a gente vai bem até o final. Pois é. Você acha que são as notificações, então, que... Quando chega, ele pererê, faz o barulho, aí ele corta o áudio, aí fica bem baixinho. Deixa eu Vou tentar até ver se eu consigo silenciar aqui. a minha aqui também. Vou silenciar aqui tudo para ficar, né, tranquilo. Fala aí, deixa eu ver como é que tá você. Ei, pessoal. Ei, Jackson, Pastor Éder. Mas quem que tá aí? Creuza. Tamo junto. Ih, rapaz. Caiu lá de novo. Vamos aguardar ele aí. Ele entrou, saiu de novo. Deve ter algum problema lá. Segura aí, pessoal. O pastor Tarsis já está entrando para a gente bater um papo. Vamos ver como é que está o evangelho lá na Inglaterra. Fala, meu querido. Me ouve bem? Não, tá baixinho agora. Que louco. Tinha resolvido, mas aí não sei o que você mexeu aí. Eu tentei silenciar as notificações aqui. Eu não sei pro pessoal. Não sei pro pessoal. Se pro pessoal tiver bom, beleza. Vamos tocar o barco. Mas para mim tá bem baixinho. Vou até colocar no máximo aqui o volume. Fala aí novamente. Me ouve bem, não? Agora melhorou. É. Vamos aguardar o feedback do pessoal. Aí, ó, pronto, tá bom. Toca o barco. Vamos embora, tá? Então, Meu querido, se pastorzão. apresenta aí, então, antes de começar mesmo o bate-papo, para o pessoal daqui te conhecer. Eu te conheci em 2000, não sei se foi 2011 ou 2012, naquele congresso Save, né, lá na Hebron. Foi. Então, e aí, e nós temos um grande amigo em comum, que é o Davi Martins, Gente e boa. eu estive no Rio agora em janeiro, iria pregar na sua igreja, mas você foi embora para Londres, aí preguei lá mesmo sem você, com o Legal. Léo Mariano, né, que te Isso, pastor Léo substituiu. Mariano. Benção. Só que aí ele foi levado lá para Caxambi também agora, né? Foi. Aí eu tive lá em Caxambi, preguei lá também. Legal, muito bom. Bom demais, um trabalho lindo lá, rapaz, começando já bombando com tudo. Mas então, conta um pouco da sua história aí, pastor Tarsis, para o pessoal te conhecer, sua conversão, sua vida na igreja, o seu desenvolvimento, seu chamado, sua preparação para o ministério, as suas primeiras experiências ministeriais, até chegar ao ponto de Deus te levar aí para a Inglaterra. Dá uma resumida para o pessoal te conhecer. Então, eu tenho 38 anos, eu sou natural de Londrina, no Paraná, ok? E eu faço parte de uma família, posso considerar uma família sacerdotal, né? Meu pai, né, meu avô, foi presbítero da igreja metodista wesleyana, e eu sou filho de um casal de missionários, somos em 4 irmãos, né? 3 homens e uma menina. Os 3 são pastores, um está na América, um está aqui em Londres, e eu estava no Rio de Janeiro, ok? Fui parar no Rio de Janeiro, depois que eu me preparei no seminário, eu estudei no interior de São Paulo, um seminário interno, e Deus, então, aplanou a estrada, o caminho, e eu fui parar no Rio de Janeiro, ainda solteiro, né? Fui morar num quarto dentro da igreja, num quarto pertinho do profeta, e comecei a desenvolver um trabalho numa igreja chamada Assembleia de Deus de Bom Sucesso, acho que você conhece, né? E fiquei durante 14 anos no Rio de Janeiro. Casei, construí família, tenho 2 filhos,
um de 11 anos, um de 6 anos. Pastorei 3 igrejas no Rio de Janeiro, 3 filiais, né, que a gente chama. Uma no Complexo do Manguinhos, era o meu sonho pastorear uma comunidade. Durante 6 anos pastoreamos. Depois fui para a Barra da Tijuca, fiquei 4 anos na Barra, e depois fiquei ali em Del Castillo, numa parte mais central do Rio de Janeiro, durante 6 meses. E aí, esse meu irmão, o pastor Jacques, que é pastor em Londres há quase 20 anos, a gente já vem namorando esse processo de mudança, né? Pedindo a Deus direção. Você vir para outro país, você precisa de documentação. E aí Deus preparou tudo. Eu descobri uma cidadania que eu não esperava que eu tinha, uma cidadania luxemburguesa. Apliquei, tirei passaporte e estou aqui durante 7 meses. Uma igreja muito forte, uma igreja muito pujante. Nós temos aqui só em Londres, nós temos 3 igrejas só na capital. Temos uma igreja, são 12 igrejas espalhadas em diferentes localidades. E a gente trabalha aqui com a língua portuguesa, a língua hispânica, a tradução para o inglês. Então, uma igreja que tem mais de 20 cidadanias diferentes, né? E estamos trabalhando aqui a 1000 por hora. Hoje eu coordeno aqui o Instituto de Capacitação Ministerial que a igreja tem. E estamos aqui apaixonados pela cidade. Você falou muito bem, a Inglaterra foi palco durante diferentes momentos da história, com diferentes avivamentos, né? Você citou John Wesley, a gente poderia citar George Whitefield, a gente poderia citar o próprio Spurgeon, né? De um outro momento, o príncipe dos pregadores. Poderíamos citar Susana Wesley, Carlos Wesley, poderia citar C.S. Lewis, tem parte aqui também, P.L. Elliot, poderíamos citar o próprio John Stott, que é contemporâneo a nós, né? Viveu há 5 anos atrás. Então aqui foi durante muitos anos fonte, né, berço de missionários, né? Enviou missionários para o mundo todo, e também foi alvo do secularismo, né, do materialismo muito forte, do esfriamento espiritual muito forte. Então, assim, de fato, você vê que as pessoas, a religião que predomina aqui é o anglicanismo, e é uma mistura de protestantismo com catolicismo, né? É uma mistura dessas duas vertentes, mas é uma igreja assim, muito mais cultural, né? do que uma fonte de inspiração. As pessoas vão... É como o catolicismo para nós no Brasil, assim. As pessoas vão mais por uma questão cultural, de família, mas não há muito engajamento com a causa, com o evangelho. Mas, assim, tem boas igrejas. Deus tem feito, assim, um mover muito forte com igrejas de imigrantes aqui, africanos, portugueses, brasileiros. A Hillsong, que é uma igreja australiana, é poderosa aqui nessa, reúne muita gente. Então, há, sim, um mover aí acontecendo através de estrangeiros. Então, assim, mas há muitos evangélicos, muitas igrejas batistas, metodistas. Então, assim, existe, sim, mas não é tão forte quanto os eventos que você citou aí da história. Uhum. Duas perguntas que eu queria fazer relacionado a isso, que é o seguinte: o pessoal está dizendo aí que o seu áudio está dando eco. Talvez se você colocar o fone, fica melhor. Se tiver fácil aí, tiver perto. Senão a gente toca o barco e vamos assim mesmo. Para mim aqui tá legal, tá tranquilo. Eu estava numa live com fone até agora há pouco e a bateria foi embora. Ah, então, eu vou normal. tentar fazer essa migração aqui. Tranquilo. Mas eu acho que melhorou agora. Eu abaixei o meu volume aqui. Melhorou. E aí pode ser que tenha diminuído o eco, né? Pode ter sido isso,
Eu tô te ouvindo perfeito. Vamos tocar o barco. Mas as duas perguntas é o seguinte, Tarsis. Dois grandes nomes. Fica até difícil da gente comparar, porque o John Stott, os outros metodistas, né, George Whitefield, o Charles Wesley, a Susana, também tem uma grande contribuição. Tem vários outros nomes, C.S. Lewis, né? Mas, assim, ícones mesmo, ícones, em termos assim, de que não foi só um impacto na Inglaterra, mas no mundo. Eu acho que, em termos de impacto, o John Wesley e o Charles Haddon Spurgeon são os ingleses mais proeminentes nesse sentido, né? Em termos de impacto global e duradouro. A gente fala do John Wesley 4 séculos depois, a gente ainda fala, a gente ainda estuda a história e o avivamento começado por ele. E o Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores, depois de Jesus, considerado o maior pregador de toda a história da igreja. É um inglês que era do interior, mas foi muito novo e assumiu a Metropolitan Tabernacle Church, aí no centro de Londres, que chegou a ter, no auge do ministério dele, ali no século XIX, chegou a ter quase 30 mil membros. Spurgeon batizou quase 20 mil pessoas ao longo do ministério dele. Isso é algo extremamente relevante, impactante até hoje. Quer dizer, sem rede social, sem tecnologia, pregando no gogó e fazendo vários cultos no domingo, porque a igreja não tinha como expandir, ter um templo maior, então eram várias galerias, viviam lotadas, e a história diz que ele chegou a fazer 6, 7 cultos por domingo para abrigar todo mundo, e o cara batizou quase 20 mil pessoas. E o John Wesley, né, tem uma denominação, que é o metodismo, que foi fundada praticamente pelo movimento que Deus começou através da vida dele. Então são dois grandes ícones, um do século XVII, o outro do século XIX, aí de Londres, na Inglaterra. A pergunta que eu faço para você é: como está o metodismo na Inglaterra, 4 séculos depois do John Wesley, e como está a igreja do Spurgeon, 2 séculos depois, a Metropolitan Tabernacle Church? Eu sei porque eu vejo por pesquisas, mas eu queria ouvir de você que está aí. Como é que é? Você foi lá, você já visitou e tal? Fala pra gente sobre o metodismo 4 séculos depois e sobre a igreja do Spurgeon 2 séculos depois. Então, ambos, até hoje você pode, por exemplo, o John Wesley, você tem um museu que você pode visitar, a casa que ele morava, a igreja que ele pastoreava, muito, muito bem conservado, muito bem administrado, tem a cama que ele dormia, o local de oração, etc. Tal. Então, assim, o que aconteceu com o John Wesley, você fez muito bem a tarefa de casa, fez uma pesquisa muito boa. John Wesley, ele impactou não apenas a Inglaterra, quanto ele impactou os Estados Unidos. Porque ele vai para os Estados Unidos, né, vai com o irmão dele, vai com o melhor amigo dele, o George Whitefield. George Whitefield fica por lá, né? Ele volta, ele não tinha esses meios, ele fazia tudo a cavalo. A história conta que ele andou centenas de quilômetros, milhares de quilômetros. O mundo é minha paróquia, né? Sofreu muito com a questão familiar, né? A esposa não aceitava muito, né? Esse chamado dele, o ministério dele e tal. Então, assim, e você pega o Spurgeon, por exemplo, ele reuniu 30 mil pessoas, você falou muito bem. O tamanho da igreja dele hoje não é a mesma, a igreja ficou menor, virou praticamente um museu, pouquíssimas pessoas frequentam o culto. Eu ouvi dizer, não sei se procede, tá? Se você está aí, você pode falar melhor. Eu ouvi dizer que a igreja tem cerca de 300 membros no máximo, ou menos, hoje em dia. Menos ainda, né? Menos ainda. Mas assim, você tem que considerar também o seguinte, que a visão de igreja que a gente tem hoje é diferente da visão que eles tinham. Eles pregavam e eles levantavam nativos. Então, não tinha essas ligações denominacionais. O John Wesley não pensou em criar uma metodista. Primeiro que a palavra metodista
era uma palavra de zombaria, né? Pejorativo, é. Pejorativa. Ah, os caras metódicos, sistemáticos, tudo certinho, era para zoar eles, é. Ele era anglicano, aluno em Oxford, ele estudava em Oxford, ele se reunia com um grupo de colegas para ter momento de oração e eles Aham. eram bagunçados pelos colegas, são aqueles metódicos, são aqueles, né? E pegou, né? E pegou o nome. E ele depois, ele não pediu para sair da igreja anglicana, ele é tirado da igreja anglicana. Então tem passagens que ele prega no túmulo do pai dele, no cemitério, que ele não tinha espaço para pregar. Então, assim, eles não pensavam nessas questões denominacionais, vou abrir uma igreja, uma congregação. Eles pregavam o evangelho e muitos outros movimentos surgiram do metodismo, né? Então, a gente não tem como... Então, assim, eu não posso comparar a igreja daquela época com a igreja de hoje, porque hoje a gente tem uma organização institucional, né? A gente tem quantos membros? Então, assim, então não tem como comparar com aquela época. Agora, lamentavelmente, virou apenas uma recordação. Assim, eu não tenho convívio com as convenções locais, então eu não posso te expressar, não posso expor aqui uma realidade, mas pelo que a gente vê, perdeu muito desse brilhantismo, dessa pujança, não tem mais como era antigamente. Até a minha denominação, que é Batista, em termos de organização, de instituição, tem o seu berço aí também, né? Um pouco na Holanda e tal, mas os separatistas ingleses, né? O John Smith, o Thomas Helves, eram todos ingleses e acreditavam numa igreja separada do Estado. Porque o anglicanismo separou-se de Roma, mas continuou sendo uma igreja estatal, a igreja do governo. Do Henrique E reformou um pouco da liturgia, mas não reformou a teologia, sobretudo a eclesiologia. Então, eles eram favoráveis à separação entre a igreja e o Estado e uma reforma na teologia e na eclesiologia. Por isso se separaram, são chamados separatistas ingleses, o que deu, não foi exatamente os fundadores, mas o movimento de separação que eles começaram culminou na criação da minha denominação batista, que foi muito forte aí, mas pelo jeito hoje também anda capengando das pernas, né? A gente percebe esse enfraquecimento porque eles alugam os prédios para igrejas estrangeiras para poder manter. Eles têm a ajuda do Estado, né? Tem alguns benefícios, mas para manter a estrutura, eles relocam os espaços para diferentes denominações, para igrejas de diferentes perfis, para tentar sobreviver. Isso mostra, ao meu ver, o enfraquecimento, né, institucional. Pois é, Tarsis. E o que é que você sente, cara? Assim, eu sei que tem a questão da história da igreja, a gente estuda, a gente pesquisa, beleza. Mas existe aquela questão espiritual. Agora eu vou falar num âmbito espiritual. Quando você desceu em Londres, começou a andar, começou a ver o seu corpo, sabe, sua alma estando aí nesses lugares, você deve ter sentido algo em termos espirituais, assim. O que é que você sentiu? Qual foi o erro que eles cometeram? Ou qual foi o desvio que eles fizeram para que chegassem nesse ponto, cara? Então, a Europa ela foi muito influenciada por pensadores, né? Pensadores céticos, né? Você tem, por exemplo, aqui, eu conheci aqui a casa do pai, né? Da visão evolucionista, né? Tem aqui um memorial, vem gente do mundo todo para conhecer a casa que ele foi criado, né? Tal. Então, assim, você vê que esse era um pensador que influenciou muito. Você está se referindo ao Charles Darwin? Ao Darwin, Okay. Que é o pai, né, da visão evolucionista aí, né? Então, assim, o livro tem lá até hoje um acervo lá do livro Origem das Espécies, vem gente do mundo todo ver, tal. Você vê que houve muita influência de Nietzsche, Karl Marx. Então, assim,
que acontece? Eu vou responder assim, de forma bem prática. Eles valorizam muito, a Europa valoriza muito a cultura. Então, eles leem muito, eles amam a cultura. Você entra num trem, no metrô, eles estão em contato diário com a leitura. Vê pessoas de idade com o livrinho na mão. Então, assim, o nível de educação aqui é violento. Então, como esses pensadores fizeram muito sucesso, porque você pega, por exemplo, países que eram administrados, né, eram culturalmente regidos pela religião, né? Aí você pega esses pensadores, eles encontram um nicho para escrever suas ideias, tal. E aí isso começou a disseminar essas visões. Eles leem muito, eles leem muito. Então, eu acho que esse foi o caminho da entrada do ceticismo. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, você perguntou o que eu senti aqui. O sentimento é um sentimento diferente do sentimento que eu senti no Pelourinho, na Bahia, ou o mercado de escravos, lá próximo ao elevador Lacerda, em Salvador. Você entra, você sente uma opressão demoníaca, sabe? É um negócio assim. Então, o sentimento aqui, eu não sinto uma opressão demoníaca, eu sinto uma frieza espiritual. Sabe? As pessoas são muito educadas, são muito cordiais, mas falta aquele brilho, sabe? Aquela, sabe? Então, assim, o que eu sinto é isso. O que eu sinto é isso. Nós temos muitos ingleses congregando na igreja, porque casaram com uma pessoa, né, imigrante e tal. E você vê que são pessoas diferentes dos vizinhos. Eles têm um brilho diferente, sabe? Não mudou nada culturalmente, é inglês e tal, mas a chama por Jesus, a paixão, sabe? Isso muda. Então, assim, se eu pudesse sintetizar assim, o que eu percebo essa frieza, assim. Pessoas, tá faltando alguma coisa. Entendi. E a igreja aí de vocês é ligada a Bom Sucesso ainda? Não, não, não. Não, né? Essa igreja, o nome da igreja é Catedral Internacional. É uma igreja de origem da Assembleia de Deus no Brasil. Ok. Ela começou com um trabalho missionário do Brasil. Mas é uma Assembleia de Deus assim, bem antenada, bem contextualizada, sabe? Bem diferente do perfil que você conhece aí. Né? Assim, não tem esse peso histórico de usos e costumes. E hoje nós reunimos aqui, é um milagre, a nossa igreja é um milagre. Nós temos 3 cultos ao domingo. Todo domingo, 3 cultos com praticamente casa cheia, 2 cultos com casa cheia. Nós temos lá 500 lugares. Então, nós temos mais de 1000 E os pessoas que cultos se aí reúnem aos são domingos. feitos no período da manhã, no domingo, né? Nós temos domingo 9 horas da manhã, 11 horas da manhã e 3 da tarde. Uau! Então, o de 9 e o de 11 lota, o de 3 da tarde, mais ou menos. Em espanhol, Mas, pelo 3 da menos, tarde. vocês estão reunindo aí em torno de 1.200, Por aí. 1.300 pessoas todo domingo. Isso é um milagre, cara. Milagre. Londres, no século XXI, reunir mais de 1.000 membros é um avivamento, hein? As pessoas que vêm, conhecem, os políticos que se candidatam, pedem para vir na igreja e se espantam com que eles... A igreja começa a ganhar moral na sociedade, né? Respeito, né? Quanto tempo já tem a igreja aí? Está caminhando para 20 anos. 20 anos, né? Não é muito antiga, mas já começa depois de 10, 15 anos, a sociedade já vê que não são forasteiros, né? Que estão ali fazendo um trabalho sério, que vieram para ficar e que contribui de certa forma com a sociedade. Isso é legal. E como é que foi, cara, a sua adaptação, sair do Rio de Janeiro, Tá sendo ainda, né? em Londres? Dos 6 meses que eu tô aqui, 3 eu tô confinado, né? Então eu tô no processo. Pois é, ainda chegou, pegou o coronavírus, né? E aí? Adaptação, o que está mais difícil?
Qual é o desafio mais difícil nessa adaptação? Assim, eu não, é difícil falar porque a gente foi muito bem recebido, sabe? É diferente quando você vai tentar algo sozinho. Então, a igreja nos abraçou de forma muito carinhosa e não deixou a gente nem ter essas dificuldades, assim, sabe? Uhum. O mais E difícil, a igreja é formada em sua maioria de brasileiros ou não? a maioria. A Ah, maioria. ok. Tem um percentual grande de portugueses, muitos Uhum. portugueses, muitos africanos de língua portuguesa, muitos E dá africanos. para perceber a diferença cultural, assim? O português já é europeu mais frio, o brasileiro já é aquele cara, o africano é quentão mesmo, e grita, e barulho e tal. É bem nítida essa diferença. É discrepante. A mesma brincadeira que eu faço com você, eu tenho que evitar de fazer com o outro se eu não sinto que não entende o que você está falando. Então, é um desafio. Isso é uma riqueza de você estar fora do seu país, de você poder ter essas percepções culturais. É muito legal, muito bom. A gente cresce muito, aprende muito, né? Quando começa a perceber o lugar do outro, né? Isso é importante, é muito bom mesmo. Mas e quais são as expectativas? O que é que vocês pensam? Quais são os projetos? Acabando essa pandemia, vocês vão voltar? Qual é o tipo de trabalho que vocês realizam aí? Existe aí aquele viés de ação social ou não? Isso é irrelevante? Qual é a principal área de atuação da igreja aí para se tornar relevante na comunidade? Então, a gente tem aqui um grupo muito grande de pessoas que não tem documento, Ah, ok. ok? Então, por exemplo, o governo aqui, ele, para quem é documentado, né, eles assistem muito bem, sabe? Uhum. Assistem. É espetacular o trabalho que o governo realiza, um trabalho sério, sabe? Agora, a pessoa que não tem documento, nessa pandemia, sofreu muito, porque não teve ajuda do Estado. E não tem trabalho, porque o restaurante fechou, hotel fechou, Então agora é hora da igreja ser relevante para eles, né? mas Deus nos trouxe uma direção sensacional. Até a Rede TV filmou o trabalho nosso aqui e passou em rede nacional no Brasil, porque nós conseguimos atender mais de 2.500 pessoas. Chegamos agora, essa semana, a 3.000 pessoas. 3.000 famílias. 3.000 famílias. Então, houve uma comoção, assim, as pessoas ingleses, os nativos, assim, vindo na igreja trazer mantimento. Então, fizemos um trabalho assim maravilhoso. Eu fiquei assim espantado com o que Deus fez durante esse tempo. Não foi fácil. As pessoas acham que o país do primeiro mundo, as pessoas não passam necessidade. Passam sim, porque aqui o custo de vida é muito alto. Você não tem renda, como é que paga um aluguel? Como é que paga a luz, a água? Então, houve muitas pessoas necessitadas. Tivemos uma experiência muito legal no Brasil. Ele mandou aviões repatriando pessoas, né? Nessa e a nossa igreja conseguiu distribuir mais de 200 quentinhas no aeroporto só para brasileiros que foram repatriados, semeando o evangelho. Bom, assim, Deus nos deu uma oportunidade incrível de crescimento, viu? Foi maravilhoso, maravilhoso, mano. Que legal mesmo, que legal. São bem-vindos aqui, E, você. e com relação aos cultos aí, tem alguma diferença daqui, da nossa cultura, o nosso jeito de cultuar? Tem alguma característica que é peculiar aí deles ou praticamente a mesma coisa? Eu venho de um contexto assim, muito saudável de igreja, né? Então, assim, eu vi uma visão muito parecida, sabe? Louvores assim avivados, a igreja canta, a igreja celebra. Nós trabalhamos com pequenos grupos, então a Ah, visão da igreja que é muito boa, muito saudável.
há um engajamento muito forte das pessoas, sabe? Evangelizando, ganhando vidas para Jesus. Então, assim, eu tô encantado com a vitalidade da igreja. São bem-vindos aqui, viu? São bem-vindos aqui para conhecer. Você já Que esteve aqui? benção. Oi? Você já esteve aqui em Londres? Não, quem dera. Vira essa boca para cá. É. Quem dera. Será muito bem-vindo aqui, meu amigo. Pois é, rapaz. Você Mas, ia se deliciar, né? Você que gosta de nossa, história. Deus. Nem fala, nem fala. Mas, com relação à doutrina, cara, você acha que existe alguma questão que pega aí por causa da cultura? Essa ideia, eu estou falando no sentido transcultural da coisa, sabe? Tem coisas que aí não cabem, que mudam, precisa abrir uma certa concessão. Como é que é essa diferença? Rapaz, a gente tenta trabalhar, né, as doutrinas de forma integral, né? Existem sim culturas que você tem que trabalhar a questão da conscientização. A pessoa vem, a ideia de poligamia, por exemplo, vem de um país africano, uma visão de poligamia. Você tem que trabalhar, né, esses princípios, tal. Por exemplo, eu tive uma experiência que há anos atrás, eu acho que essa experiência exemplifica bem essas diferenças culturais. Eu estava aqui para cobrir o meu irmão no momento de enfermidade que ele teve. Eu vim do Brasil para cobrir ele e eu atendi uma irmã. Ela pediu um gabinete e ela pediu oração porque ela queria engravidar. Aí eu peguei o óleo, ungi, orei por ela, declarei vida no ventre dela. E quando eu terminei de orar, eu perguntei para ela, e seu marido? Né? Aí ela falou, não, eu não tenho marido não, pastor. Aí eu falei, mas assim, e como que a irmã quer engravidar? Eu não estou entendendo. Aí ela falou, então, eu venho da Angola, e na Angola, uma mulher que não tem filhos, na região que eu moro, não tem honra. Olha, E o banco de vendas de espermas na Inglaterra é muito forte. Então, ok, a gente entendi. junta dinheiro para vir para cá e para fazer um tratamento. A gente compra sem saber de quem é. Olha, A gente só para ter um filho, para ter a honra lá no lugar dela. Caramba, que interessante. entendeu? Então, como é que você lida com uma questão dessa? Não é, cara? Então, são. E aí, como é que você fez? Então, eu procurei conscientizar ela, né, de que Acho que deu uma travada lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ou chegou uma notificação lá para ele, ou deu uma travadinha lá. Vamos aguardar um minutinho, ver se caiu. Daqui a pouco ele volta. Só um minutinho, pessoal. Agora que o bate-papo começou a ficar bom com o pastor Tarsis Júnior, direto da Inglaterra, em Londres, ele está nos contando como é que é a realidade de pastorear lá em Londres nesses dias. Aí teve uma quedinha lá, mas já voltou. voltou. Peço perdão aí. Tranquilo. Aí, ó, aproveita emendando essa questão cultural. Fabrício Assis é um irmão aqui da nossa igreja em Guaranhões. Ele falou sobre a questão do crescimento do islamismo aí na Europa, se é fato e como é que vocês encaram isso. Acho que o crescimento do islamismo não é uma questão pertinente só à Europa, né? Eles têm estratégias pelo mundo todo de crescimento.
eles trabalham muito essa questão dos filhos, de ter, né? Aí o pastor Jackson é o meu irmão, é o pastor titular da catedral aqui, acabou de entrar aqui, ó. Manda um abraço para ele, manda um abraço para ele aí. Meu querido. Pastor Mano, Deus manda um abraço para ele. Bênção. Isso. É um grande pregador. Depois procura ver aí pastor Jackson Antônio nas redes sociais aí. É um príncipe, é um príncipe. Então, a mesma estratégia que se usa, né, nos países do Oriente Médio, a gente percebe que eles usam aqui também. Eles usam essa estratégia de crescimento familiar, né, para proliferar o islamismo. Tem regiões, por exemplo, nós temos igrejas em outras cidades aqui, tem uma cidade chamada Birmingham, que é uma cidade muito grande e tem assim uma população muito grande de muçulmanos, né? Então, assim, tem regiões em que eles são fortes aqui. Então, é muito comum você andar na rua, ver alguém orando naquele horário deles, no meio da rua mesmo. E existe algum embate, assim, algum enfrentamento por parte deles? Nos lugares onde eles dominam, eles proíbem de pregar o evangelho? Tem alguma questão nesse sentido? Não. Aqui em Londres, por ser um país muito eclético, né? A educação aqui é muito grande, pastor Manu. O respeito é muito grande. Entendi. Pelo menos dentro do nosso contexto, o contexto que nós estamos inseridos aqui, eu não lembro de relatos. É muito engraçado que, às vezes, por exemplo, veio esses dias uma família indiana para o culto. Vestido a caráter. Então, assim, existe um respeito muito grande. Do lado da nossa igreja tem um templo muçulmano. E é muito respeito deles conosco, do nosso povo. É muito, muito interessante isso. É interessante mesmo, porque a gente acha que é tudo pancadaria, né? Tiro, porrada e bomba, mas nem isso sempre. É para os mais países fechados, né? Como o Irã, né? Países que eles usam mais. Porque dentro do islamismo. Também tem várias vertentes, né? Várias é verdade. Vertentes, né? Tem vertentes mais radicais. Tem vertentes tá certo, é verdade. E como aqui a tolerância do terrorismo é assim. O inglês ele é intolerante com o terrorismo, então, assim, eles não são bobos de ficar se expondo, arrumando confusão. Então, eles são muito pesados aqui contra o terrorismo. Deixa eu só responder. Tem um aí que deve ser amigo seu. Pastor Jair Souza. Parece que de Fortaleza. Fortaleza, né? Então, ele está dizendo que tem um amigo da época dele, do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Garanhuns. Deixa eu explicar para ele que a nossa igreja é no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Guaranhuns é o nome do bairro onde fica a igreja. Garanhuns é uma cidade em Pernambuco. Perfeito. Ok? Garanhuns. O nosso bairro é Guaranhuns, que na língua indígena significa caçador de guarás. O lobo guará, entendeu? Caçador de guará é o Guaranhuns. Então, é o nome do bairro. A nossa igreja é capixaba, fica no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. O pessoal sempre confunde, porque parece Garanhuns com Guaranhuns, né? Mas eu gosto sempre de explicar para mostrar que Garanhuns é bênção, finíssima. Mas nós estamos em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, pastor Tarsis, o pessoal perguntou aí sobre a questão da adaptação dos seus filhos, mas eu acho que nem deu tempo ainda deles fazerem nada por causa da pandemia, né? Vocês foram pegos aí de surpresa, eles nem devem ter ido para a escola. Estão na escola, sim. Estão estudando. Como é que é? Fala pra gente. Estão estudando, escola muito acolhedora. Mas tudo online? Perdão? Tudo online? O meu filho menor já voltou. Voltou presencial. Já voltou. O outro volta semana que vem, segunda-feira já volta. Então aí já está em declínio, já está tranquilo, né? Londres teve anteontem nenhuma morte. Oh, que bênção. Que bênção. E quanto tempo durou aí o isolamento social? 3 meses. Rapaz, aqui a gente está praticamente chegando no pico agora e vai começar a cair. Eu acho que a gente ainda tem mais uns 2 meses aqui de isolamento. Porque aqui a coisa
meio complicado, né? Nem todo mundo respeita, e a pandemia aqui virou uma questão política, né? Política. E aí o povo está nessa queda de braço política, e aí a tendência é coisa. Mas aqui a gente está sem culto presencial, nós estamos com todas as atividades online e aguardando o nosso parâmetro, pelo menos aqui entre os pastores batistas, em sua maioria, e aqui na nossa igreja em Guaranhões, o nosso parâmetro é a volta das aulas. Quando voltarem as aulas, a gente volta então com o culto presencial. Alguns pastores acham que deve voltar porque o comércio já está voltando. Mas eu acho que a dinâmica da igreja não se parece com a dinâmica do comércio, mas se parece mais com a dinâmica da escola, onde compartilham os mesmos espaços, etc. Então, eu acho melhor pegar o parâmetro da escola do que o parâmetro do comércio. Na minha opinião, eu acho melhor a gente voltar atrasado e não ser acusado de negligência do que voltar adiantado e correr algum risco. Então, a gente está bem moderado nesse sentido. Aqui a igreja conseguiu fazer bem essa mudança de hábito. Nós temos um acompanhamento muito bom pelos cultos online, uma assiduidade, assim, uma participação das pessoas, né? Agora, o governo ainda estabeleceu uns prazos assim mais à frente para essa volta, vai voltar com muitas restrições, né? E estamos pedindo a Deus uma direção, porque o medo fica muito forte, né? Tivemos irmãos aqui que foram ceifados por essa pandemia, então a igreja toda teve que, né, conviver com essas perdas, assim. Então, aqui nós tivemos um processo bem familiares de alguns membros foram infectados, mas não tivemos nenhuma perda pelo Covid. E membros da igreja, graças a Deus, até agora, nenhum infectado. Graças a Deus. Amém. Me alegra mas, muito. pastorzão, o pastor Jair está dizendo, Fortaleza, a previsão de retorno aos cultos será no dia 22, mas com protocolos a serem cumpridos. Tem uma turma que já está voltando devagarzinho, mas cada realidade... O Brasil é muito grande, né? Então, em cada região acaba sendo um contexto um pouco diferente, mas é isso daí mesmo. E o que você teria para nos falar, Tarsis, que eu não te perguntei, que não me ocorreu, algo que está no seu coração que você gostaria de compartilhar? Fique à vontade. Então, eu estou vivendo assim uma santa expectativa. Eu acho que a gente pode voltar com uma pegada diferente. Eu acho que eu gosto muito de estudar a volta do cativeiro babilônico. Eu acho que a gente tem muita experiência ali para copiar. E esses dias eu compartilhei com alguns amigos aquele momento em que eles voltam e eles oferecem a Deus um sacrifício, está registrado em Esdras, isso, em Esdras, e eles se reúnem e eles começam a pedir para que alguém trouxesse a palavra. Aí chamam a Esdras, colocam Esdras num púlpito de madeira e ele começa a ler, né, o que eles tinham de palavra, né, que são as leis de Moisés. E à medida que ele começa a ler, as pessoas começam a chorar. E mistura alegria com choro, ao ponto que as pessoas de longe ouviam, sabe, esse quebrantamento, sabe? Então, assim, eu acho que a gente pode voltar com... Eu até brinco que a gente pode voltar sem os eúticos, sabe? Aqueles que ficam na janela. Quem vai voltar assim, com paixão, com fogo nos olhos, com vontade de ouvir a palavra, com vontade de se aproximar de Deus. Então, eu vejo que Deus, assim, não dá para entender qual é o propósito dele, a gente vai entender isso mais à frente, porque ele permitiu essa pandemia. Mas eu vejo que há uma oportunidade de a gente voltar para ser uma igreja mais relevante, mais saudável. Então, a palavra que eu deixo é que Deus abençoe a sua igreja, que as pessoas tenham essa percepção, essa sede, sabe? Essa chama de voltar, sabe? Para fazer o que não fazia, sabe? Para ser quem não era, para evangelizar como não evangelizava, para perdoar como não perdoava,
para amar como não amava, para servir como não servia, sabe? Para reverenciar como não reverenciava, sabe? Para olhar para a palavra diferente. Então, assim, eu estou vivendo, sabe, esse sentimento e eu oro para que assim aconteça aqui em Londres, aí em Vila Velha, em Fortaleza, né, na igreja do pastor Jair, e pelas igrejas espalhadas pelo mundo. Eu acho que esse medo de morrer vai fazer muita gente voltar para a igreja, sabe? Querer Amém. se aproximar de Deus, sabe? Principalmente num país que a gente vive aqui, que é muito cético, muito secularista, né? Eu acho que pode haver um despertamento. Então, que Deus nos dê as estratégias certas para não perder esse time. Há um time do Senhor vindo aí. E eu creio que a Amém, gente pode amém. surfar nesse time e fazer o que a gente não fazia, fazer com mais excelência, né? Então é isso. Amém. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Nada. Felicidade é toda minha, alegria é toda minha. É um privilégio para mim ter você e ter essas informações e trocar essas informações. E você é um cara muito precioso, tem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e as nossas orações para que o seu ministério aí seja tão produtivo e relevante quanto foi aqui no Brasil também. Amém, pastor Mano. Obrigado, viu? Deixa um abraço para você. São 2 da manhã aqui. Valeu. Amanhã, acorda Deus te cedo. abençoe e fique na Beijo paz. A a todos, a todos sua família, a que todos. nos Obrigado pelo carinho. acompanharam, que Deus abençoe, boa noite a todos, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sobre nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço.